peregrino, olá peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de mensagem bíblica aqui no canal do Peregrino. Que bom que você está aqui comigo, você que está chegando agora, não conhece aqui o canal ainda, seja muito bem-vindo. Aproveite e já faça aqui a tua inscrição e junte-se a nós. Não se esqueça de ativar aí esse sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Olha só, e na descrição desse vídeo eu também vou deixar para vocês o endereço para encontrar o Peregrino nas demais mídias sociais. Então vai ter aí o endereço do Facebook, do Instagram, do Twitter e também de um canal no Telegram. Acesse a descrição, pega o endereço e vamos caminhar juntos lá também, ok? A mensagem bíblica que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão neste vídeo está escrita no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18. É mais uma das parábolas de Jesus, onde ele vai falar sobre o juiz iníquo. O texto bíblico está em Lucas 18, verso 1 ao 8. Vamos ver aqui o que diz o texto bíblico. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre sem desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Amém? Pois bem, meus irmãos, olha só que coisa interessante. Jesus separa dois personagens aqui nessa parábola, onde de um lado nós temos aí um juiz, que o texto bíblico diz que ele não temia a Deus e nem respeitava aos homens. E de outro lado, uma viúva que implorava por justiça. A mulher tinha ali um processo pendente e ela sempre se dirigia ao juiz pedindo para que ele julgasse o caso dela. Mas esse homem a ignorava totalmente. De tanto a mulher insistir, de tanto essa mulher persistir, na verdade, de tanto ela incomodar esse juiz com os seus constantes pedidos, o juiz então decide julgar o caso dela. Na verdade, ele não aguentava mais a pressão e a insistência daquela mulher. Eu acredito que aqui dessa parábola nós podemos separar pelo menos 3 ensinamentos para a nossa vida. O primeiro deles é em relação à perseverança. Nós devemos perseverar na busca daquilo que nós desejamos. Se não estiver ao nosso alcance, nós devemos então pedir a Deus, porque se for da vontade dele, ele vai nos ajudar a conquistar. O texto inicia exatamente com Jesus dizendo que nós devemos orar sem desanimar. Na Bíblia, inclusive, nós temos outros textos bíblicos que nos desafiam e nos encorajam a termos uma perseverança na oração. Se formos, por exemplo, ao texto de Romanos, no capítulo 12, no verso 12, nós vamos ver que lá está escrito: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O segundo ponto que eu gostaria de comentar com você aqui desta parábola é que não deixe jamais que a raiva ou o rancor domine o seu coração. Imagine só se aquela viúva deixasse que a raiva ou o rancor dominasse o seu coração. De repente, ao falar então com aquele juiz, deixando levar por si uma mágoa, ou até mesmo falando com ele de forma ríspida, mal educada, aquele homem, ao invés então de ter o seu coração tocado pela persistência daquela mulher, ele poderia simplesmente decidir por ignorá-la, exatamente por ter o seu ego ferido, por ter sido ofendido. Então nós precisamos ter
tato para lidar com essas situações. Ter aquilo que o fruto do Espírito chama de domínio próprio. Pedir a Deus, então, nesses casos, que nos dê paciência e sabedoria para lidarmos com pessoas difíceis. E por que não pedir a Deus para nos ajudar, tocando no coração dessas pessoas, para que elas possam se sensibilizar com o nosso problema e, por fim, nos ajudar. Não devemos desejar o mal para ninguém, nem tampouco a vingança. A palavra de Deus em Romanos 19 nos ensina que minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Bom, então se estiver difícil, continue fazendo a sua parte, sem perder o controle, sem perder o equilíbrio e entregando tudo nas mãos de Deus. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar com você aqui é que Deus é bom e que Ele nos ama. É interessante de vermos aqui que Jesus apresenta essa parábola usando duas pessoas em condições totalmente extremas. De um lado, um juiz, alguém que ocupava um dos cargos mais importantes daquela época, respeitado pela sociedade, pelas pessoas, e de outro lado, uma viúva, uma pessoa que a Bíblia nos ensina que deveria receber sempre um olhar especial, um olhar de cuidado, por conta da sua condição de fragilidade, mas que na verdade naquela época era vista como uma pessoa marginalizada, às margens da sociedade, porque sempre vivia dependente das boas ações de pessoas de bom coração. E aí nós então aprendemos que aquele homem, ele só atendeu a viúva porque ele não queria mais ser incomodado por ela. Ele queria, na verdade, se ver livre das cobranças que ela fazia. Acontece que com Deus é diferente. Ele nos atende porque Ele nos ama. E aqui, Jesus está querendo nos ensinar que se aquele homem que era injusto, que não temia Deus e que não respeitava as pessoas, atendeu ao pedido daquela viúva sofredora, o que então Deus, que é soberano e é a maior referência de amor que nós temos, pode então fazer por nós? E eu quero aqui te levar a refletir sobre o que Jesus disse no último versículo. Lembra do que ele falou? Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé na terra? E aqui Jesus está então nos alertando que muitos de nós deixamos de lado a nossa fé, movidos por imediatismo. Queremos tudo para ontem, nos esquecemos que há um Deus que está no controle de todas as coisas e que, como está escrito em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas e nada foge do controle e da soberania de Deus. Você pode estar se perguntando, mas até quando que eu devo persistir orando por alguma situação? Ora, até Deus te atender. De uma forma ou de outra, ele vai responder e vai te fazer compreender que no tempo certo, a vontade de Deus, a boa e agradável vontade de Deus vai se realizar na sua vida. Ok? Portanto, não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, nem desanime diante do primeiro não e nem tampouco diante do primeiro obstáculo. Ore, peça a guia e a direção de Deus, continue perseverando, que no tempo certo Ele vai te responder e Ele vai te atender. Amém? Que Deus abençoe. Se você gostou dessa mensagem, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, deixe aí o seu comentário, né? Se você tiver aí, conte-nos aí um testemunho de perseverança na sua vida, porque eu tenho certeza que o seu testemunho vai edificar a vida de outras pessoas. Um forte abraço, fique com Deus e, se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.